Olá, boa noite. Eu sou Júlia Oliveira e no Ponto e Contraponto de hoje você vai acompanhar uma entrevista super especial com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Aires. E nesta edição nós vamos falar sobre como está o cenário da pandemia aqui em Alagoas e como o estado se preparou para enfrentar o Covid-19. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Ponto e Contraponto. E eu pergunto para o senhor, Alagoas está preparado para a pandemia? Olha, nós tomamos medidas muito preventivas. Nós, desde fevereiro, com o comportamento do vírus na China e a anunciada chegada no Brasil, a gente sabia que com esse mundo globalizado de hoje, inevitavelmente esse vírus chegaria ao nosso país. Nós começamos a nos preparar. Então, nós fizemos prévias aquisições de EPIs. Vocês não escutam falar de carência de EPI na rede estadual. A gente tem EPI para todo mundo. Eu tenho semanalmente distribuído esses EPIs para os profissionais de saúde, porque de nada adiantava, Júlia, de nada adiantaria a gente sair em busca de respiradores ou de montagem de leitos se eu não tiver o meu profissional de saúde seguro. Então, nós priorizamos os EPIs, em seguida nós passamos a estruturar e a idealizar um planejamento para a abertura de leitos. Alagoas sofre com uma carência de leitos histórica. O vazio assistencial ele é muito grande. E o governador Renan Filho, desde o início do seu primeiro mandato, que ele idealizou a construção de hospitais. Nós já entregamos o Hospital da Mulher e veja a importância do Hospital da Mulher, Júlia. Nesse momento, nós mudamos o perfil do hospital e nós estamos com 100 leitos no Hospital da Mulher, todos voltados para tratamento de pacientes com Covid. São 50 UTIs e 50 leitos clínicos. E com relação a essa questão dos leitos, eu queria até que o senhor fizesse esse panorama mesmo de como é que está essa situação aqui no estado. Então, a partir disso, nós saímos idealizando a abertura de leitos. Então, mudamos o perfil do Hospital da Mulher, contratualizamos com hospitais filantrópicos e outros privados e passamos a idealizar esse cenário. Nós tínhamos, no começo da pandemia, 260 leitos de UTI, somados públicos, privados e filantrópicos. É um déficit gigante. Mediante a nossa população de 3 milhões de habitantes. Só agora, nesse intervalo do começo de março, quando nós começamos a estruturar, até agora, o começo de maio, nós já temos 160 leitos de UTI em funcionamento. E vamos chegar, até o final de maio, a 300 leitos em funcionamento. Então, nós teremos mais leitos exclusivos para a Covid do que toda a rede de saúde pública e privada de Alagoas teve durante todo esse tempo. Então, é um salto muito importante, foi um trabalho muito bem feito e cansativo, para te falar a verdade, da equipe meu, do governador Renan Filho, da equipe. Mas, graças a Deus, a gente está chegando aí no segundo mês de pandemia aqui. O primeiro caso foi 3 de março, aqui em Alagoas, e nós estamos com 60 e poucos % de ocupação, é um número preocupante. A gente não tem parado de trabalhar novas possibilidades de ampliações de leitos, Sim. Porque a população, no início, ajudou bastante. Eles cumpriram civilizadamente o isolamento social, mas a gente sabe que fechamento de empresa, autônomo sem poder trabalhar, isso começa a gerar uma insatisfação e uma inquietação na população. A população passou a ir para as ruas, a Semana Santa foi muito desastrosa no que diz respeito ao isolamento social aqui em Alagoas e a gente está pagando esse preço agora, com um salto de mais de 1.000 casos só agora no final de abril. Nós estamos chegando, batendo o número de 2.000 casos aqui em Alagoas. Secretário, nós temos recebido, inclusive, denúncias, o senhor sabe que isso é comum acontecer, que o problema estaria não no fim do tratamento, suponhamos, na questão dos leitos, mas começa aquele problema ali na porta de entrada. Por exemplo, a gente tem uma central de triagem que funciona ali no Trapiche, que quase sempre está lotada. A questão da recepção também nas UPAs. E aí eu pergunto para o senhor, como é que está sendo avaliado, o que é que está sendo feito nessas portas de entrada? O senhor acha que esse atendimento inicial que é feito nas unidades de pronto atendimento e ali na central de triagem, ele está sendo suficiente ou há necessidade também de ampliação nesse caso? Olha, eu sou muito transparente e franco nas minhas tratativas. Alagoas e Maceió, existia em Alagoas e Maceió, melhor dizendo, um déficit assistencial muito grande. E não dá para a gente tampar o sol com a peneira. A gente tem que ser realista, reconhecer as nossas limitações e ver de que maneira a gente pode ocupar esses vazios. E é isso que eu tenho feito. Eu não tenho ido para a televisão nem dialogado com ninguém dizendo que a gente está às mil maravilhas ou que a gente tem condição e porta para atender a todo mundo. O que eu estou sendo
muito franco e humilde ao dialogar com a imprensa e com a população, é dizendo que a gente sinta muito, a gente tem sim uma dificuldade histórica de leitos, estamos consertando. Nós temos uma dificuldade histórica na parte de assistência. O cidadão adoece, não sabe para onde ir. A gente não tem uma rede de cuidados, uma linha de cuidados organizada. E agora, com esse momento da pandemia, a gente está tendo que fazer isso com muita agilidade e rapidez. Sim. Mas eu não vou ficar sentado na reclamação, nem na dificuldade. Tem que ser proativo, né? Eu tenho sido proativo e buscado os meios. Então, foi assim que a gente idealizou a central de triagem do ginásio do SESI. E você observa que ela abriu abriu as portas em 14 de abril. E, como você disse, está muito cheia. Você imagine como era antes, quando não tinha aquela central. A população ficava à mercê dos postos de saúde e das UPAs superlotadas. Estamos agora finalizando a estrutura de mais uma central no Benito Bentes. Dialoguei com o secretário municipal de saúde de Maceió sobre a necessidade de que a gente possa abrir unidades sentinelas em cada distrito sanitário de Maceió. Isso é muito importante e o Estado vai ajudar o município de Maceió para que o cidadão possa evitar, inclusive, Júlia, o deslocamento. Quanto mais ele andar para chegar num posto, ou quanto mais ele se deslocar precisando de transporte urbano, mais ele vai levar o vírus. Mas ele vai correr o risco de transmitir ou de se contaminar com o vírus do Covid-19. Sem dúvida, secretário. O senhor acha que nós temos o risco, eu não sei se isso já está acontecendo na prática, de fazermos o efeito reverso? Porque, assim, historicamente a gente tem aquela situação que o cidadão vem do interior do estado para a capital. E agora me parece que, de repente, pode ocorrer o contrário, inclusive. Como é que está sendo equipada essa rede hospitalar no interior do estado? Estado nenhum do Brasil está construindo 5 hospitais ao mesmo tempo. Já entregamos o da mulher, semana que vem a gente entrega o Hospital Metropolitano, uma necessidade histórica da saúde pública em Alagoas. Todo mundo que passou pelo governo prometeu o Hospital Metropolitano, fizeram propaganda, vai ter, vai acontecer. E sempre ficava o HGE sendo responsável por tudo. Sim. E é humanamente impossível aqueles profissionais de saúde darem conta de todo o estado. Superlotando o tempo inteiro, Superlotando o tempo todo inteiro, porque não tinha um hospital de retaguarda, não tinha um hospital para dividir essa responsabilidade. Sim. Então vocês vão sentir, Júlia, e a população vai sentir muito a diferença do que é saúde pública com a chegada do Hospital Metropolitano, podendo dividir essa responsabilidade. E falando do interior, não se concebe como uma região norte, um litoral norte de Alagoas, com em torno de 150 mil habitantes, Sim. com uma população que dobra na época da alta temporada. Demanda turística. Com a demanda turística e a gente ser uma única porta de emergência. Concordo com o senhor. Então, esse erro histórico tem sido consertado pelo governador Renan Filho e o hospital está ficando lindo. Eu vou até te dizer aqui, a gente também está estudando, vou dizer em primeira mão para vocês aqui, a gente está estudando a antecipação também da inauguração do Hospital de Porto Calvo, para que ele possa ser mais uma porta, mais um meio de cuidado do cidadão alagoano naquela região norte, para que o cidadão que tem alguma necessidade, ele não precise vir a Maceió, ele possa resolver perto da sua residência, na sua própria região. Então, assim também a gente está fazendo em União dos Palmares, com a construção do Hospital da Zona da Mata e também em Delmiro Gouveia. Então, é um conjunto de obras muito importantes que estão sendo inauguradas num momento como esse. Quis Deus que essa pandemia viesse para o mundo, para o Brasil, para Alagoas e que a gente tivesse nesse momento, ao invés de estar construindo hospitais de campanha, como vários estados estão fazendo, e a gente também terá o nosso no Centro de Convenções, mas nós estamos deixando obras estruturadas, que coincidiram com o momento da pandemia, mas que ficarão para todos sempre. Vão servir para o resto da vida. Mas que ficarão para todos sempre para ajudar a população alagoana. Sobre o cenário da saúde aqui em Alagoas como um todo, a gente vai conversar, mas é daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí, o ponto e contraponto volta já.